Bom dia a todos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para desejar a você que tudo lhe vá bem, que o Senhor esteja te abençoando, fortalecendo a sua vida e que você possa estar vencendo esse momento adverso dessa quarentena que nós estamos passando debaixo da graça e da unção do nosso Deus. Estou aqui para ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida, mas antes disso eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, que você possa deixar lá o seu like, deixa também o seu comentário e ative o sininho de notificação. E não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos para que eles também possam ser abençoados. O texto que eu quero estar meditando com você se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 16, o versículo 1 ao versículo 2, que nos diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. E assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a egípcia Agar, uma serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã. Oh, meus amados, esse é um texto bastante conhecido, mas é um texto que o Senhor trouxe uma revelação no meu coração, que ela é muito pertinente sobre as nossas vidas, porque desde que o mundo é mundo, as pessoas têm uma grande deficiência, uma grande necessidade de sempre tentar manipular o processo de Deus, a promessa de Deus. E eu sei que existe um tempo entre a promessa e o cumprimento dessa promessa. E esse tempo não está na minha mão e esse tempo também não está nas suas mãos. A nós cabe confiarmos, obedecermos, esperarmos, e a Deus cabe executar tudo aquilo que Ele prometeu sobre as nossas vidas. Mas o grande problema é que muitos de nós sempre queremos dar o nosso jeitinho mediante as nossas situações. Nós, para aliviar a tensão, para aliviar o estresse, para aliviar o sofrimento, nós, de alguma forma, tentamos manipular todo o processo e colocamos a nossa mão na frente. Só que o interessante é que muitas das vezes você não contabiliza os riscos que podem acontecer quando você interfere de forma direta naquilo que Deus prometeu que vai fazer sobre a sua vida. Simplesmente você acha que se você der uma ajuda para Deus, se você entrar com o seu jeitinho, as coisas vão acontecer e a plenitude da felicidade se manifestará sobre a sua vida, e aquilo que era de tão importante, de tão especial para você, vai acontecer. Só que todas as obras que são executadas pela minha mão e pelas suas mãos, elas são dadas à imperfeição, porque nós somos imperfeitos, mas nós servimos um Deus que é perfeito. E todas as vezes que nós nos apresentamos ao Senhor, nos aproximamos dEle e confiamos nele, nós somos perfeitos, porque através dele nós somos trabalhados e aprimorados dia a dia. E nós vemos aqui no texto pelo qual lemos que o Senhor havia chamado Abrão lá na terra do meio da sua família e faz para ele uma promessa. Na verdade, uma promessa que o Senhor não tinha dado a ele uma direção de onde ele iria, mas o Senhor somente faz a ele um chamamento de que ele saísse do meio da sua terra, da sua parentela, e fosse em direção a uma terra que o Senhor mostraria. E Abrão prontamente, ele se submete ao chamado do Senhor e ele vai em direção a essa terra. Mas o que me chama a atenção, no versículo 12 de Gênesis, que o Senhor já falava para Abrão acerca da descendência numerosa que daria sobre a vida dele. E o tempo transcorre, muitas coisas acontecem, e no livro de Gênesis, capítulo de número 15, o Senhor mais uma vez vem reforçar essa promessa a Abrão, porque os anos se passaram e Abrão não via a configuração dessa promessa se realizar. Pelo contrário, ele achava que o seu herdeiro seria
o Damasceno, o Eliezer, que seria aquele que certamente seria o seu herdeiro. E o Senhor diz para ele o seguinte: não, Abraão, eu tenho para te abençoar um grandíssimo galardão, você é meu grandíssimo galardão. Era como se o Senhor quisesse dizer para ele o seguinte: olha, eu tenho prazer em abençoar, eu vou te galardoar, eu vou te surpreender, o que eu vou fazer na sua vida vai ficar tão marcado que você vai ficar atônito e as pessoas que estão à sua volta também. E o Senhor chama Abraão para contar as estrelas do céu, para contar os grãos de areia da praia. E ele não podia computar a dimensão de nada disso. E o Senhor está apenas fazendo uma alusão acerca da proporção do tamanho da sua descendência. Mas o interessante é que na realidade que eles viviam, a Sarai, sua esposa, tinha uma escrava chamada Agar. E eu acredito que Sarai, por muito tempo, ela observava Agar e ela não viu o cumprimento da promessa. Então, ela faz ela tem uma conversa com Abrão e essa conversa, ela parte do princípio de quebrar totalmente o propósito do que Deus tinha falado com Abrão. E Sarai sabia o que Deus tinha falado com seu marido. E ela olha para Abrão e diz o seguinte: eu quero que você dorme com a minha serva, porque eu sou dona dela e através dos filhos que ela gerar, eu vou me apropriar dos filhos porque afinal de contas ela mora na minha casa, ela é minha. Sarai tinha o sentimento de totalmente posse sobre a vida de Agar, que era sua escrava. Só que Sarai não contava que Agar era uma pessoa, que Agar tinha sentimentos, que Agar tinha emoções e que Agar também era uma mulher de temperamento difícil. E quando Abrão dorme com Sarai, Sarai concebe a criança. Sarai agora não passa a olhar mais a sua senhora com um olhar de humildade, com um olhar de submissão, mas ela agora começa a olhar Sarai olho no olho, porque quando ela olha para Sarai, ela não vê mais Sarai como a sua tutora, como se ela fosse a sua escrava, mas ela agora olha para Sarai como se as duas estivessem debaixo de um mesmo patamar e debaixo de uma mesma altura. E isso trouxe uma estranheza muito grande no coração de Sarai, porque Sarai percebe que Agar agora não se submete às suas regras, Agar não se submete às suas ordens, ao seu querer, mas pelo contrário, ela se sente uma dama, ela se sente dona também da casa, ela se apropria de todo o cenário, porque afinal de contas ela estava grávida do dono da casa. E Sarai toma uma medida de exortá-la, uma medida de certamente colocá-la no seu lugar e colocar os pingos nos is e dizer para ela: olha, você é minha escrava, embora você tenha deitado com meu marido debaixo da minha permissão. E o texto diz que Agar foge. E o interessante é que eu achei isso profundo, porque o nome de Agar, ele traz para nós um retorno, que ela na verdade ela era uma mulher inconsequente. Ela era uma mulher que ela não pensava nas atitudes que ela vinha tomar. Então ela agia por impulso, ela agia mediante aos seus desejos. Então quando ela se sente acuada, ela foge. Mas eu acho interessante que embora Sarai e Abrão tivesse feito tudo errado, o anjo do Senhor aparece no deserto para Agar e dá a ela uma ordem dizendo que ela retornasse para casa e se sujeitasse a Sarai, ou seja, volta em obediência, volta com a sandália da humildade nos seus pés, volta entendendo que a senhora é Sarai e que você é a escrava dela. Enfim, mas eu imagino o contraste de turbulência que passou a habitar dentro daquela família, dentro daquela casa, de uma forma desnecessária. E eu vim aqui hoje, dentro dessa mensagem, dizer para você que você deve parar com os seus jeitinhos, com a sua mão manipuladora
de tentar ajudar a Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa dos seus métodos. Deus não precisa do seu conselho. E Deus não precisa jamais dos seus achismos. Ele simplesmente é Deus. Se Ele prometeu, independente do tempo de espera, que eu sei que traz para nós uma agonia, traz para nós uma ansiedade, traz para nós uma incerteza, não interessa. Mas com Deus funciona o seguinte: ou você confia nele na sua totalidade, ou você não confia. Não tem como você entregar o governo da sua vida a Deus e dizer que você confia nele, mas quando ele resolve te provar, quando ele resolve não responder você à altura, no tempo que você acha que é o tempo que ele tem que responder, você começa a agir nos seus bastidores com seus métodos. E eu percebo nesse texto que Sarai não computou, nem ela, nem Abrão, os danos colaterais que tudo isso ia promover. Eu imagino que a comunhão entre Sarai e Abrão era uma comunhão intensa, porque eram só os dois. Abrão era um homem de altar, Abrão era um homem de busca, Abrão era um homem temente a Deus. E eu imagino agora um problema dentro de casa, que todos os dias se acordava e tinha lá a cara feia de Agar, tinha lá Sarai com uma notícia nova para perturbar a mente de Abrão. Então assim, Sara não estava preparada para os desdobramentos. E todas as vezes que você interferir com uma ação direta, com seus meios, você precisa contabilizar se você tem estrutura para aguentar o tamanho da pressão. Porque no tempo oportuno, passado o tempo, Ismael nasce. E mais uma vez, quando o menino nasce, aquele climão estava instaurado dentro da casa, porque o coração de Sarai já não estava mais inclinado para o menino. O coração de Sarai já estava um coração endurecido, um coração aborrecido. E a criança chega, mas não foi tudo aquilo que no coração dela ela estabeleceu que fosse. E aí se passam mais ou menos 15 anos. E Isaac chega, porque Isaac ia chegar. Isaac era promessa. Deus disse que faria e Deus disse que ele chegaria. Logo após a chegada de Isaac, a atenção de Sara foi para Isaac. O amor de Sara foi para Isaac. O amor de Abraão foi para Isaac, embora ele tivesse um Ismael dentro de casa. E isso foi muito conflituoso, foi muito difícil. Porque quando Isaac cresce e desmama, Abrão dá uma festa. E Ismael já estava grande e ele começa a zombar do menino. Só que agora quem toma uma medida é Abrão. Ele chama Agar e chama Ismael, dá a eles provisões necessárias e os coloca para fora de casa. Deus, como não é injusto, ele estabelece também uma porção, uma promessa sobre a vida de Ismael. Só que a promessa sobre a vida de Ismael se configurava que a sua descendência seria uma descendência numerosa, mas que a espada de todos seriam contra ele e a dele seria contra todos. Ou seja, ele viveria errante, ele viveria debaixo de transtornos e debaixo de guerras. Agora, sobre a vida de Ismael, estava o coração de Deus dentro daquela promessa. Isaac era o fruto da promessa que Deus havia direcionado àquele casal. Isaac era o êxtase, ele era, aleluia, o enviado de Deus para cumprir o que o Senhor tinha feito. Para eu concluir a minha mensagem, eu preciso ser enfática em dizer para você que sempre é acostumada a manipular a promessa de Deus, é necessário que você pare. Você que sempre tem o seu jeitinho brasileiro, para que as coisas se configurem para você, é necessário que você pare. Porque você não tem condição de medir o tamanho dos dissabores que tudo isso vai trazer para a tua vida. Então, através dessa mensagem, aprenda a confiar em Deus. Não importa o tempo da demora, o tempo da espera, mas importa uma coisa: se Deus te disse que vai fazer, tenha paz na tua alma e confie, porque Ele vai fazer. E outra coisa, Abrão
não tinha que permitir ser manipulado pela sua esposa. É muito marido e muita mulher que é manipulado pelo conselho de um e de outro. São muitas pessoas que são manipuladas por conselho de terceiros. Você não tem que dar ouvido a conselhos que confrontam com aquilo que Deus falou para você. Quem é obrigado a acreditar no que Deus prometeu é você. Porque você que ouviu de forma direta o que Deus faria e o que Deus fará a teu respeito. Então aprenda a esperar, porque eu percebo o seguinte: a promessa se configura, Isaac chega, mas estava ali instaurado o caos, a contenda estava presente, o dissabor estava presente. Eu imagino que não deve ter sido fácil para Abraão, como pai, despedir Ismael. E o fato é que Ismael não tornou-se um problema somente com o presente daquele casal. Ismael se tornou um desdobramento, que ele é um problema até nos nossos dias de hoje, que são os descendentes dos ismaelitas. Então o problema continua. Então, no nome de Jesus, através dessa mensagem, pare com o seu jeitinho, se sujeita à vontade de Deus, aguarda, observa que as coisas vão se configurar, que você possa ser abençoado através dessa mensagem, que o Senhor possa, aleluia, assossegar essa sua alma inquieta. Eu deixo um beijo grande no seu coração, que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar o seu sininho de notificação. Eu amo a sua vida e que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.